Pai do Senhor, igreja. Amém. 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 Quero desde já agradecer nosso pastor Alberto, esse convite. Estou muito grato, meu pastor. Deus abençoe grandemente, pastor, a pastora. Me alegro por vocês fazer parte do culto desta noite, Da igreja a gente já faz parte, Já fazemos parte do Madureira, ali no Castro Alves, ali, nosso pastor e pastora Lau, pastor Jefferson, pastora Lau. A gente já faz parte, Somos da mesma igreja. Mas me alegro de hoje estar aqui com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Muita graça, muita satisfação. E Deus abençoe. Ali tivemos a permissão do nosso pastor Jefferson para vir, para estarmos aqui. Quero ler com uma palavra com a igreja, em Êxodo capítulo 2 e o versículo de número 23. Êxodo 2 e 23. E tem por título a morte do rei do Egito. Êxodo 2 e 23. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor para todo sempre. E aconteceu, depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel. E conheceu-os Deus, E o Senhor nos concede a sua graça. E o Senhor se faz presente em nosso meio. Na verdade, o Senhor já se faz presente neste lugar. Os irmãos podem sentar. Aleluia, Jesus. Uma mensagem de aliança, de conselho, Momento da família, Deus tinha um conceito, Período patriarcal da família, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui já nos finais da vida de Jacó, de todo Israel, E Deus chamou Abraão, e fez promessa. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus fez promessas lindas, a Abraão. Vemos que é promessas grandiosíssimas, gloriosas. E Deus fala para ele: multiplicarei grandemente, a tua descendência. A tua descendência será como a areia da praia do mar. A tua descendência será como as estrelas do céu. Veja que promessa, E ele acreditou, creu profundamente e saiu, deixando seus pais, saiu sem saber para onde ia. A gente vê, observando as escrituras da Bíblia Sagrada, que essas promessas começam a se cumprir fortemente, em Jacó, na vida de Jacó. A gente sabe que Israel esteve no período de seca, fome, no deserto, fome na terra de Canaã. Então, Jacó desceu ao Egito. José já era governador. José trouxe toda a sua família para o Egito, para livrar da morte, da fome, da seca. José já havia sido tornado governador do Egito. A gente vê as promessas de Deus, a mão de Deus cuidando dos seus. Então, o número dos filhos de Jacó que desceram ao Egito é em torno de 70 descendentes de Jacó, 70 almas, Os filhos de Jacó: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer, Todos 70 almas, José já estava no Egito, José gerou a Manassés e Efraim. Esse ponto é muito profundo. A gente começa a ver fortemente o poder de Deus, a graça, a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão, atuando fortemente na vida de Jacó, que aqui veio as 12 tribos de Israel e descenderam de Jacó, da promessa feita a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Veja como é que é quando cremos na palavra do Senhor, como cremos nas promessas, o que Deus faz, o que Deus prepara para os seus, coisas grandes, O apóstolo Paulo mencionou as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração do homem. Nós nunca pensamos, não sabemos como seria, só que Deus preparou
aqueles que creram na sua palavra, que renunciaram suas vidas por amor a Cristo, que cultua ao seu Deus, que cultua ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se faz presente nesta noite que veio, né, nesse tempo frio para adorar o Senhor, é porque cremos no seu poder, na sua graça, na sua salvação, né? E aí que observar que Deus age de uma forma profunda, de uma forma tremenda. E a atenção, o olhar de Deus para o seu povo é de uma forma gloriosa. A atenção de Deus para os seus filhos, para as suas filhas, é de uma forma tão especial. E aí os irmãos contaram de livramento, realmente, livramentos grandes. Eu também tive livramentos horrendos, coisas difíceis, né? Aleluia, mas não quero contar, né, nesse momento agora, por conta do tempo, né, livramentos, testemunho grande, né, de livramentos que o Senhor tem concedido a mim e aos meus, na minha casa. E Deus cuida dos seus, Deus Ele cuida de você, Deus cuida de nós, cuida com muito amor, cuida com muita atenção, Deus concede livramento, Deus concede graça, Deus protege, Deus prepara, Deus prospera, Deus abre porta onde não tem. Aleluia! Observamos nessa lição a mensagem de conselho, de aliança, dos cuidados de Deus. O período, essa dispensação, né, hoje vivemos na dispensação da graça, porém essa dispensação, a dispensação patriarcal da família, ainda não era, estava em transição, né, havendo Jacó morrido, dispensação da família, Abraão, Isaac e Jacó, patriarcal, estava ainda, né, Moisés ele não estava liderando, né, ainda não chegou ainda a dispensação da lei, transição, momento de provação. Jacó morreu, todos os descendentes de Jacó, toda a sua família. José havia morrido, José governava, José liderou, cuidou do seu povo, cuidou da sua casa, cuidou dos filhos de Israel, né? Como governador do Egito, cuidou também de todo Israel, né? José levantado por Deus naquele período, trouxe salvação, né, a todos aqueles naquele momento, em sua época, em sua dispensação, no seu tempo, sendo guiado por Deus, sendo dirigido por Deus. O Senhor lhe concedeu um espírito de sabedoria, de graça para governar, de administração, na qual administrava todos os bens de Faraó. Jesus faz assim, Deus concede aos seus, né, o conhecimento, o saber, né, para estar na sua presença, para fazer a sua obra, para ganhar almas para o seu reino. Gostei do propósito aqui, não, Alberto? Propósito de ganhar almas, né? Aleluia, Jesus, isso não é fácil, ganhar almas. Hoje ganhar uma alma vale mais do que todo mundo, né? A gente lidera do trabalho de missões também, e para sair para o campo, irmã, é só a gente, né? Vamos para o campo, vamos ganhar alma, né? Aleluia, é só nós, é só, né? Aleluia, mas Jesus é bom, Jesus é bom. Eu gostei do propósito do Alberto, que bênção, graças a Deus, parabéns, né? E Deus levantou José para conceder, que José trouxe livramento àquela geração, não foi só para a sua família não, ao próprio Egito, a Faraó, né? E o povo de Israel foi exaltado, né? Foi muito abençoado nas terras do Egito, prosperou, né? Mas passou-se aquela geração, né? Passou-se, morreu Jacó, morreu José, né? Morreu morreu o Faraó antigo, né? Os Faraó que fazia tudo, né? Que estava ali junto, né? Liderando com José, passou toda aquela geração e veio uma nova geração, veio levantado um novo Faraó, e o povo de Deus se multiplicou. É uma promessa de Deus para Abraão. A multiplicação, o povo se multiplicou grandemente, o povo prosperou, a multiplicação foi muito grande, né? Há especulações quando a gente fala da saída do número, né, que saiu de homens, né? A minha Bíblia aqui de estudo pentecostal, ele fala que saiu homens, 600 mil homens, né? Mas há muitas especulações, números reais, né? Acredito que é muito mais que isso, porque conta só em número de homens, né? Entrou apenas 70. Saiu mais de 600 mil, né? Deus é grande. A gente observar aqui, o Deus que você serve, meu querido, só observar, mas é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que guarda, um Deus que vela, um Deus que protege, um Deus que anda conosco, né? Nós vivemos, eu costumo falar, vivemos a melhor da época, a melhor das dispensações, da graça, da igreja, do Espírito, né? Onde o Espírito do Senhor é derramado nos nossos corações. Não é na época da lei, na época do passado, o Espírito atuava na vida do profeta momentâneo, né? E depois ele se afastava. Hoje não, hoje não.
né? O Espírito do Senhor atua continuamente na vida Aleluia. continuamente na vida dos cristãos que creem. Continuamente Deus habita através da pessoa bendita do Espírito Santo. Continuamente Ele conhece a tua dor, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o teu problema, Ele sabe aonde está doendo, qual a dificuldade, qual o problema, a barreira na conquista, né? O momento de transição, o momento que deve, né, ser conquistado, né? A bênção a alcançar, a necessidade. O Espírito do Senhor sabe, Ele vela, Ele intercede, né, de uma forma inexprimível, como diz a Escritura, né? Aleluia, Deus Santo, inexprimíveis, com amor, Ele dá direção, Ele ensina. Ainda é o professor, o mesmo professor. Ele é a terceira pessoa da Trindade, é o onisciente, o onipresente, o onipotente, o Espírito do Senhor. Intercede pelos seus, Ele cuida de você. Confiamos no Senhor inteiramente. A de observar esta palavra se cumprindo na vida, né, de Israel. Já não era mais só Jacó, já era Israel, eram os israelitas, né? Ele recebeu o nome, um novo nome. Jacó recebeu do anjo, quando lutou com o anjo, e o anjo falou para ele: não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A sua descendência já era os israelitas, já veio uma nação diante de uma palavra, de uma promessa, uma nação poderosa, um povo forte. E é isso que você é, isso nós fazemos parte de um povo forte, de uma nação poderosa, o povo do Senhor, o povo que vai morar no céu, porque servimos a Deus, temos Deus como nosso testemunho, né? Jesus Cristo é o nosso advogado, Ele nos justifica a nossa causa, Ele justifica o teu problema, a tua luta, a tua causa. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor para sempre, bendito é o nome do Senhor. E então o faraó novo levantado, mudou-se toda aquela geração e veio um novo rei, uma nova geração. Mas o povo de Deus estava ali, o povo de Deus é inumeráveis, multidões, né? E o povo dos egípcios, pouquinho, né? Pouquinho, o Senhor habitava no meio do seu povo. Então o faraó usou de astúcia, né, contra os filhos de Israel, né? E começou a colocar, não dizer: ei, para que venha uma guerra, eles subam, vão embora daqui, né? Vamos pôr eles sob domínio, vamos pôr no cabresto, vamos, né? E começaram a escravizar Israel. Começou a escravizar, colocou maiorais livres, né? Colocou para trabalhar no serviço mais árduo, mais duro. Momentos difíceis foi para Israel, momento de transição, havendo Jacó morrido, Jacó e José e toda aquela geração passada, né? Então ficou difícil para Israel, né? Aleluia, Jesus. Mas Deus cuida, Deus vela. E aí tem o verso interessante dessa passagem 11: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de trigo para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, colocaram para construir cidades. Não, vamos trabalhar, vamos fazer, sabe, começar a criar coisas, né, trabalhos para sufocar, para maltratar, para ficar sob domínio deles, né? Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor para sempre. Agora observamos o versículo 12. Quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava, né? Quanto mais os afligia, quanto mais perseguia, quanto mais maltratava, quanto mais humilhava, quanto mais colocava, né, carga sobre si, mais Israel fortalecia, mais Israel se fortificava, mais Israel crescia, né? Esse é o povo de Deus. Quanto mais pelejarem contra ti, maior será a tua força. Porque o Senhor é contigo, né? Porque o Senhor é conosco. Quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, né? De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Aquele que o oprimia não suportava. Aquele que te persegue, ele não suporta. A graça que há em ti, o Espírito que lhe ajuda, que libera com você. Quanto mais ele persegue, ele não suporta. A graça do Senhor que é conosco, a presença do Senhor, o amor, a atenção, né? A proteção, né? O cuidado de Deus para com o seu povo. Aqui é que observar a promessa, a aliança, o cuidado de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Então, quanto mais os inimigos
maltratava os filhos de Israel, o povo de Deus, mais ele se multiplicava. Né? Mensagem tal para nós crermos, acreditar. Mensagem que serve para nossos dias de hoje. Para nós nos fortalecer, momentos de agrura, dificuldade, barreiras, obstáculos, né? Dias odiernos, né? Mesma palavra, maré alta, maré baixa, né? Dias de dificuldade, dias de problema, dias amargos, né? Ervas amargosas onde se tem que comer, né? Momento da labuta, momento difícil, do cuidado, do trazer o pão para o lar, do desafio da vida. Ei, aleluia, não estamos só, você não está só, Deus é contigo, aleluia, Deus é conosco, Deus está conosco, Deus está com a sua igreja, aleluia, o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor vela pelos seus, Ele vela, né? Glória a Deus. Ele vela de uma forma tão especial. Vela, né? Assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, né? E protege, né? O Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida dos seus, né? O Senhor cuida dos seus, né? Eu creio, Pai, eu creio. Do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, né? E nele confiarei. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o Deus da nossa salvação, o Deus de toda graça, o Deus do livramento, o Deus que cuida. Aleluia, você é cuidado por Deus, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Somos cuidados, somos protegidos, não estamos só. Aleluia. Quanto mais os inimigos, os egípcios oprimiam Israel, mais Israel se multiplicava, né? Mais Israel crescia, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, né? Eles maltratavam. Assim lhe fizeram amarga a vida com dureza e servidão, e barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que o servia com dureza, né? Aleluia, temos um Deus que vela pelo seu povo, temos um Deus que cuida dos seus, né? Temos um Deus que peleja por cada um de nós, pelos seus filhos, né? Que ouve a oração, Deus ouve, né? A oração, diz a Escritura que a oração feita pelo justo, né? Ela pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. A sua oração pode muito. É de eu não, é a Escritura que diz. Né? Tiago escreve sobre isso. Ele está falando do testemunho da vida do profeta Elias, né? Elias era um homem sujeito disso. Tiago escreveu. Elias era um homem sujeito às paixões que nós, as paixões, aos desejos, né? As necessidades. E orando pediu para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Veio seca durante 3 anos e 6 meses, através da oração de um homem de Deus. E depois ele orou, e o Senhor derramou chuva, né? A oração feita pelo justo pode muito, pode continuar orando, continue, não pare de orar. O Senhor está velando, o Senhor está cuidando, o Senhor está preparando, o Senhor está salvando, o Senhor está renovando, Glória a Deus. O Senhor está concedendo cura. Pode continuar crendo, pode continuar acreditando. Quanto mais os egípcios oprimiam, mais o povo se multiplicava, mais o povo se abençoado. Pode continuar orando, vamos continuar crendo, vamos continuar acreditando. Deus, tu és maravilhoso. O Senhor cuida da oração feita, né, pela igreja, ela pode muito, tem muitos seus efeitos, né? Assim diz a Escritura Sagrada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor para sempre. Glória. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o Senhor para sempre. Mas morreu, né? Morreu o faraó morreu, né? E o povo não suportava mais aquela luta, né? Aquela servidão, né? Mas Deus estava preparando um novo líder, né? Transição de nova dispensação, né? Se aproximando da dispensação da lei dividido em 3 períodos, né? Da teocrático, né? Teocracia, teocrático, né? Na história, o antropocentrismo, Deus que regime, que lidera, que cuida, que guia, que dá um regime sobre a nação, Deus que fala com a nação, Deus que protege, período, né? Da teocracia, teocrático, dirigido por Moisés, né? E os profetas, Moisés, Isaac, né? Moisés e os demais juízes, né? Samuel e outros juízes.
período, né, teocrático, dirigido por Deus, onde Deus liderava o seu povo. Esse é o período da dispensação da lei, né? E também o período da monarquia e o período imperial gentílico, né? O fim da dispensação da lei, o período onde Israel cai nas mãos dos gentios, as 70 semanas do cativeiro da Babilônia, né? Onde Israel cai sobre a mão dos 4 impérios, né? Do rei da Babilônia, né? Então o povo, sendo oprimido, né? Começou a clamar ao Senhor. Clamor. Vai observar que nós estamos falando de clamor, de conselho, né? De aliança, onde Deus cuida dos seus, né? E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Eles clamaram, né? E o clamor deles subiu ao Senhor, né? Deus ouve o clamor, Deus ouve a oração. Glória a Deus. Deus atenta às lágrimas, né? É o momento de nós clamarmos, né? Continue clamar. Eu também estou clamando, né? Pelos meus, pela minha casa, pelos meus vizinhos, pela minha igreja, eu também estou clamando, né? É momento de clamarmos ao Senhor, né? O Senhor atenta ao clamor, né? Israel estava clamando. Israel, no seu tempo, no seu período, no seu momento de dificuldade, estava clamando ao Senhor, porque esse momento era propício de dificuldade, de obstáculo, de frieza espiritual, né? Havendo Jacó, José morrido, né? Esse momento era difícil aqui, onde Israel estava sendo perseguido, maltratado, e diz a Escritura, e ouviu Deus o seu gemido, né? Deus ouviu o seu gemido, né? Diz a Escritura que pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria. E agora eu pergunto para você, qual é a mãe que esquece dos seus? Qual é a mãe que esquece, né? Qual é a mãe que esquece do seu filho? Mas ainda que essa venha se esquecer, se porventura ainda que essa venha, né, com o controle das lágrimas, né, do seu interior, por sua necessidade, por não ter condição de dar uma vida melhor ao filho que gerou, né? Ainda que essa venha se esquecer, o Senhor todavia jamais esquecerá de você. Deus jamais esquece dos seus. Deus jamais esquece do seu povo. Observar a mensagem onde o cuidado de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja, né? Muitas vezes nós se sentimos, às vezes só, né? Se sentimos só, momentos difíceis, né? Na prova, na dificuldade. Mas observar na palavra que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida, né? E o Senhor guarda. A gente sabe que realmente o amor de mãe ela é grande o amor de mãe, mas o amor de Deus é ainda maior. O cuidado de Deus é ainda maior. É de uma forma tal, inexplicável, né? Aí vendo Deus o gemido dos filhos de Israel. E atentou Deus para o gemido dos filhos de Israel. E os livrou, né? E agiu de uma forma poderosa. Deus levantou, diante disso, Deus levantou um grande libertador, Moisés, né? Para guiar o seu povo, para libertar o seu povo, né? Israel foi liberto através das mãos de Moisés, né? Cumprindo, né, a palavra do Senhor. Israel foi liberto. Israel alcançou promessas, Israel conquistou nações, Israel conquistou reino, Israel prosperou de uma forma tal, né? Israel venceu reinos, prosperou, Israel se tornou uma nação poderosa, né? Nação do povo de Deus. Israel se tornou uma nação temida durante toda a terra, porque o Senhor pelejava por eles. A gente observar na história da vida de Israel, quando se chega, né? E Josué, né, o conquistador, grande conquistador. A gente vê em Moisés, né, a história de um homem, um tipo de Cristo, né, onde Deus operou grandes milagres, né, através da vida de Moisés. E aí chega em Josué, um grande conquistador de terras, de território, cumprindo a promessa de Deus. E nós somos, né, grandes, porque o Senhor é conosco. Não é porque somos grandes, não, porque Deus é conosco. Né? Você é grande porque o Senhor é contigo, né? Porque o Senhor é conosco, porque o Senhor Ele nos guarda, Ele nos ensina, Ele cuida dos seus. Ele peleja pela sua igreja, Ele peleja pelo seu povo. Glória a Deus, aleluia.
Ele peleja pelo seu, Ele intercede, né? Ele cuida, Ele dá vitória. Né? Aí vem a nação de Israel, se tornou uma nação poderosa quando estava na presença do Senhor. Né? Israel era a nação poderosa. Essa é a igreja de Deus, né? É forte, é poderosa, porque o Senhor cuida, o Senhor dá vitória, né? Grande foi o livramento. Deus levantou Moisés, levantou Moisés. Você lê na história, a história é muito longa, muito grande, né? Deus preparou Moisés desde a criancinha, né? Sendo cuidado, né? Pelo a filha de Faraó, né? Sendo cuidado pela a egípcia, filha de Faraó, né? Onde Moisés tornou-se grande no Egito. Moisés, direcionado por Deus, né? Contemplou a glória de Deus na sarça, né? Onde a sarça ardia e a sarça não se consumia, e preparou tudo o livramento ao seu povo, os cuidados de Deus para com a sua igreja, né? Como Deus falou para Abraão: a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, né? Como a areia inumerável, né? Com as muitíssimas estrelas do céu, né? Deus cumpriu esta palavra, né? Hoje a nação de Israel virou uma nação poderosa, vindo de quê? De uma palavra, de uma profecia, né? Vindo de um cuidado de Deus, do amor de Deus. Ei, servimos um Deus todo-poderoso, servimos um Deus forte, poderoso, um Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo transforma, um Deus que sonda. Ele conhece, né? Ele conhece a tua dor, né? Ele sabe qual é o teu problema. Deus sabe cada dor, cada sentimento nosso, cada fraqueza. O Senhor conhece, né? Cada momento de dor, né? De dificuldade, sem mesmo que eu sei que tem algo errado no meu sangue, né? O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor cuida, o Senhor dá vitória, o Senhor concede o livramento, o Senhor concede a salvação, né? O Senhor concede do seu amor, da sua graça, né? Aleluia. Deus é bom para com o seu povo, Deus cuida dos seus, Deus cuida da sua igreja, né? É fiel às suas palavras, as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras, né? As suas palavras não voltam para si vazia, né? Aleluia. E o Senhor tem promessa, né? Já preparou um lugar, né? Aleluia. Jesus, como disse, escreveu João 14, não se turbe, não se preocupe, não se atemorize, né? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor preparou muitas moradas para a sua igreja, tem muitas moradas. Se você não tem uma casa aqui, Deus já tem uma casa no céu preparada para você, né? Se você não alcançou a casa dos sonhos, né? Deus ainda realiza sonhos, Deus realiza sonhos, Deus cumpre sonhos, né? Deus cumpriu os sonhos da minha vida de 27 anos, Deus cumpre sonhos. Mas se esses sonhos não acontecer, Deus tem casa, Deus tem morada no céu, né? O Senhor tem morada preparada, onde ali habitaremos com Abraão, Isaque e Jacó. Ali participaremos da grande ceia, juntamente com toda aquela geração, né, de hoje e de ontem, né? Muita gente ali, né, onde o Senhor estará servindo a ceia com Abraão, Isaque e Jacó, né? Eu agradeço essa oportunidade, né? Sou muito grato, muito satisfeito, né, de hoje, né? Deus abençoe grandemente a vida do nosso pastor Alberto, né? Ore por mim, né? E Deus continue nos abençoando. Deus abençoe a sua vida e o Espírito do Senhor fale melhor a cada coração. E o Senhor lhe conceda muitos livramentos, muita graça, muita paz, muita salvação. Deus abençoe